Fala, galerinha! Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre as videoaulas que a gente já viu, tá? E vamos corrigir ao mesmo tempo, tá bom? Então, a página é 177, 1, 2, 3, 4 e 5, e umas outras definições para a gente fixar o conteúdo, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta, ela vai estar lá na página 177, que é o que são convenções cartográficas, tá? Então, o que a gente aprendeu sobre convenções cartográficas? As convenções cartográficas, elas são o quê? São símbolos que são usados dentro dos mapas, nos mapas. E esses símbolos, eles vêm de forma com que eles vão se tornar mais fácil o quê? A leitura do mapa, tá? Então, a gente entende como convenção cartográfica o uso de símbolos dentro de mapas, tá? Para a compreensão da leitura. A segunda pergunta é observar a imagem e aí a gente vai responder que símbolos esses símbolos vão responder, né? A coordenada geográfica, a convenção cartográfica, a pontos cardeais, a mapas temáticos. Se a gente respondeu ainda há pouco que a convenção cartográfica ela vai ser vão ser símbolos usados nos mapas de forma com que vão se tornar mais fácil para a leitura do mapa. Então, esses símbolos eles vão ser o quê? Convenções cartográficas. Então, a resposta correta é a letra B, tá? A número 3 vai perguntar o que são mapas temáticos. Então, os mapas temáticos, eles são organizados a partir de quê? De informações selecionadas do espaço geográfico e vão ser organizadas no mapa, ok? Então, que seriam mapas temáticos, eles vão ser o quê? Os mapas temáticos vão ser organizados a partir da informação selecionada no espaço geográfico, tá bom? E dentro dessa informação, a partir dessa informação, essa informação vai ser organizada dentro do mapa, tá? A número 4 é o seguinte: leia o fragmento a seguir. São mapas que representam as divisas e fronteiras entre país e ou entre unidades federativas e consolidadas particularmente. O fragmento se refere ao mapa A, físico, B, demográfico, C, histórico, D, político, E, econômico. Então, qual tipo de mapa a gente está falando aqui, ó? Aqui ele já está dando uma dica para gente, tá? Então, a opção qual vai ser, ó? Consolidadas politicamente. Qual mapa que seria? O mapa político, tá? A número 5, a gente vai ler outro fragmento e vai tentar assinalar conforme o fragmento, tá? São mapas que representam a superfície física da Terra, como as formas do relevo, a hidrografia, o clima, entre outras. Então, a gente vai assinalar o quê? A alternativa de que mapa está se referindo esse fragmento, tá? Então, qual é o mapa que representa, ó, outra dica aqui, ó, superfície física da Terra, ó. Mapa o quê? Mapa físico, tá? A próxima questão vem falando o seguinte: tá pedindo para gente descrever o que seria a projeção cilíndrica, ok? Então vamos lá. Então, o que seria a projeção cilíndrica? A projeção cilíndrica ela é como um cilindro que envolve o globo terrestre. Então, nesse caso, os paralelos e os meridianos, eles vão ser o quê? Representados por linhas retas que vão convergir entre si, tá? Um exemplo que a gente pode ter
é a representação do mapa mundi, como a gente conhece, tá bom? Então, a projeção cilíndrica como se um cilindro envolvesse um globo, tá? Então, lembre-se sempre disso. Então, os paralelos e os meridianos, eles são representados por quê? Por linhas retas, tá? A projeção cônica, ela é o quê? É como se um cone se envolvesse, se um cone envolvesse o quê? Parte do globo. Já o nome já vem falando. Projeção o quê? Cônica. Então é como se um cone envolvesse parte do globo, tá? E é muito utilizado para representar regiões continentais, tá? Então, nesse caso, os paralelos eles vão representar o quê? Círculos concêntricos, tá? E os meridianos, eles são linhas retas que vão convergir para os quê? Para os polos, tá? E a próxima questão é descrever a projeção plana, tá? A projeção plana, ela é chamada de projeção azimutal. Pode ser a plana ou azimutal, como a gente conhece, tá? Ela vai se tratar do quê? De um plano tangente. Essa tangência vai ser tangente a quê? A esfera terrestre. Então, nesse caso, os paralelos eles vão representar o quê? Círculos o quê? Concêntricos. Já os meridianos retos, eles vão irradiar do polo, tá? Então, dependendo da representação pretendida, elas são classificadas em 3 maneiras: em polar, equatorial e oblíqua, tá? Então, a projeção plana ou também azimutal é um plano tangente à esfera terrestre, tá? A próxima questão é para a gente enumerar aí, ó. Depois do que a gente viu sobre projeções, a gente vai enumerar aí. A coluna da esquerda abaixo apresenta o nome de 2 das principais projeções cartográficas. A da direita, características relacionadas a uma e a outra dessas projeções. Associe adequadamente a coluna da direita à da esquerda. Então, a coluna da esquerda é projeção de Mercator, a número 2 é projeção de Peter. E aí a gente vai ter que numerar, ó. Então, ó, a projeção de Mercator, ela vai manter a forma, tá? Ela vai... as regiões polares, elas aparecem muito exageradas, ok? Agora, ó, a gente vai mudar. Dá destaque ao mundo subdesenvolvido. Então, eu já vou para a projeção de Peter. Então, eu tenho 1, 1, 2. E o próximo é excelente para a navegação, que aí eu vou voltar para a projeção de Mercator. Aí, no caso, eu vou ter 1, 1, 2, 1. Então, eu tenho a opção B, tá? Então, a gente termina essa videoaula. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.